Boa noite, Buente. Meu nome é Cauã. Meu nome é Gabriel Melo. A gente vai apresentar aqui um trabalho sobre o sistema de estacionamento. Bom, o nosso trabalho foi feito no padrão MVC, que divide a estrutura do projeto em três camadas, que é a Model, a View, que seriam as páginas, e o Controller, que interliga a View com a Model. Nós também incluímos o DTO, Enums, Repository Service, que são camadas extras para uma organização melhor. Tá, vou falar aqui sobre o model, que ele é uma representação do banco de dados. A gente tem o cliente ID, o nome, o CPF e o telefone do cliente. A gente também tem a reserva model. Tá lá para reserva. Na reserva model, a gente tem a reserva ID, o horário de entrada, o horário de saída, que são local destime. A gente tem a tarifa, uma reserva status, que é um enum, um comentário, o vaga ID para se referenciar a uma vaga e um veículo ID para se referenciar a um veículo. A gente também tem o vaga model. Lá, vaga model. Aqui no vaga model a gente tem a vaga ID e uma vaga status que também é um enum. Por último a gente tem o veículo model, que possui o veículo ID, o modelo do carro, que é uma string, uma placa que também é uma string, o porte do carro e o cliente ID para se referenciar ao cliente. Bom, essa foi a Model, que seria uma representação das tabelas de banco de dados. E aqui nós temos o repository. Nessa pasta nós guardamos os repositórios de cada model, que é que nós utilizamos a dependência JPA, que é uma dependência injetada pelo Spring, que é o framework que nós utilizamos com Java. E essa dependência facilita a realizar as chamadas no banco de dados, através de métodos já pré-feitos. E dá para criar novos métodos, como utilizamos aqui. Temos a repository do cliente, da reserva. São métodos que nós customizamos para realizar alguma função, alguma funcionalidade específica na hora de mostrar, na hora de estar os dados na tela, né, na interface, ou trabalhar com lógica. Temos o repositório da vaga e o do veículo. Tá bom, aqui no reserva service a gente tem o método calcular tarifa, que ele basicamente pega uma tarifa que a gente estabeleceu de R$ 10 e multiplica pela quantidade de horas que o cliente deixou o carro estacionado. A gente também tem o concluir reserva, que ele basicamente seta a tarifa ele, e torna o status da reserva finalizado, indo para a vaga. E ele utiliza o liberar vaga, que está em vaga service, que a gente vai ver agora. Vai. No vaga service, a gente tem o método de verificar a primeira vaga livre, que ele retorna a primeira vaga livre para colocar o carro, e o liberar vaga, que basicamente libera a vaga quando ela é concluída. Bom, aqui temos o controller do cliente. Nós colocamos os métodos para responder a requests do HTTP, né, enviados pela página HTML ou pelo JavaScript da página. Nós temos o mapping para get, que esse método vai listar todos os clientes na página principal. Temos o método para post, que é onde nós vamos inserir um novo cliente. Toda a validação é feita no JS. Nós temos o put para atualizar o cliente. Bom, o cliente tem o ID dele, né? O ID auto-incrementado, CPF, nome e telefone. Só que no atualizar cliente nós colocamos para atualizar só o telefone e nome, que são coisas que podem mudar talvez. Mas como o CPF não muda, não incluímos isso no JS. Aqui temos o delete mapping para deletar o cliente. Aqui temos o reserva control. Nele nós temos o método de post para criar uma nova reserva. Essa reserva vai utilizar esse método da vaga service para encontrar a primeira vaga livre. Ele vai tornar essa vaga ocupada e vai atrelar o ID dessa vaga à reserva, como foreign key, né? Temos o método put
que é para atualizar a reserva, né? Quando ela for finalizada. Quando ela é criada em andamento, com status em andamento. E quando é finalizada, ela fica como finalizada. Temos o método outro put, que é para adicionar um comentário à reserva, que caso o funcionário perceba ali alguma situação diferente, alguma coisa que ele queria deixar comentado sobre, só para deixar documentado, fica em um lugar específico da tabela, né, atrás da reserva. Temos o método delete para deletar a reserva. E quando a reserva é deletada, né, a vaga que ela ocupava, se ela estiver em andamento, ela é liberada. Aqui a gente tem o vaga control, que ele utiliza o getMapping e vai retornar para a lista vagas reservas todas as reservas e todas as vagas existentes, basicamente. Aí vai lá no veículo control. Bom, no veículo control a gente também tem o getMapping, só que dessa vez para retornar os veículos e as reservas para a página cliente veículos e reservas, que a gente vai ver depois, para o HTML no caso. Também possuímos o postmapping do insert veículo, onde a gente insere os veículos. No delete mapping, é basicamente para a gente deletar os veículos a partir do ID deles. Bom, os DTOs nós usamos basicamente para transferir de um método a outro. Em situações específicas nós precisávamos, como se fosse um construtor customizado, né? Precisávamos só de certos atributos, não precisávamos de todos, certos parâmetros. Temos o DTO de reserva e esse DTO que ajudou na hora de fazer a listagem em algum momento do código. Bom, aqui temos as páginas, né? Os HTML das páginas. Como nós usamos uma dependência TimeLeaf, as páginas têm que ser inclusas nessa pasta específica, para o TimeLeaf conseguir encontrar as páginas. Aqui, essa é a página principal. Vou passar por cima, porque depois nós vamos mostrar a interface em si, né? Mostrar a página em si. Essa aqui é a página após o cliente ser acessado. E essa é uma página específica só para listar as reservas em andamento e as vagas ocupadas. Aqui é o JS da página principal. Incluímos um método de validar CPF. Aqui é um JS da segunda página, né, quando o cliente é acessado, que também possui um método de validar a placa. E aqui são os CSS para estilizar as páginas que utilizamos. Então, esse aqui é o banco de dados que a gente está utilizando, MySQL, que é basicamente uma representação dos models. Então a gente tem o tabela cliente, que tem o cliente ID, nome, CPF, tem a tabela reservas, que tem reserva ID, horário de entrada, saída, tarifa, reserva status, comentário, vaga ID veículo, tabela de vagas, que tem a vaga ID e a vaga status, e a tabela de veículos, que tem a veículo ID, modelo, placa, porte e o cliente ID. Bom, aqui a gente tem a tela principal do nosso site, que a gente tem basicamente o forms para inserir um cliente, onde a gente coloca um nome, um CPF, que tem que ser válido, e um telefone. E aí a gente pode insere o cliente. E aí ele entra na lista de clientes, onde a gente pode acessar os veículos, alterar dados e deletar. E deletar qualquer cliente. Clica ali em alterar, por favor, para a gente alterar qualquer dado dele. Aí a gente pode alterar o nome e o telefone. CPF, como ele não é algo que você muda durante a vida, então a gente deixa ele como inalterável. Mudei. João das Quantas, termina com 66. Aí, já mudou ali. Bom, a gente também tem como deletar o cliente. Olha lá. Ele é automaticamente deletado. E tem como a gente acessar os veículos referentes a cada cliente. Olha lá. Bom, após acessar o cliente, nós podemos inserir novos dados atrelados a esse cliente, né, usando o cliente como foreign key. Então nós podemos inserir o novo veículo, né? Aqui no form de veículo, o modelo precisa simplesmente existir, então pode ser um Honda Civic. A placa
tem validação, então ela tem que ser escrita com 3 letras e 4 números especificamente. Então, pega uma placa válida aqui. Ela não pode vir com hífen, senão dá erro. Temos o porte, pequeno ou médio. Levando em consideração que o estacionamento não vai permitir veículos de grande porte. Dá erro porque está com hífen. E inserir um novo veículo. Cada veículo ele pode ser ou deletado ou reservado. Quando o veículo é reservado, é criada uma nova reserva utilizando ele como foreign key. Se o veículo já não tiver uma reserva em andamento. Então, por exemplo, o veículo 34 está com reserva em andamento. Então, se não encontrar o 34 aqui, vamos ao ChatGPT. Tentar reservar ele de novo, não acontece nada, porque já está em andamento. Agora, se eu finalizar aqui, tentar reservar ele, é aqui uma nova reserva. Dá para criar várias novas reservas aqui, com os veículos que não estão reservados ainda. Nós temos a opção de, na lista de reservas, finalizar, comentar e deletar. Finalizar serve para finalizar a reserva, né? Tornar o status finalizado. Esse finalizar vai mudar o status e vai desocupar a vaga, tornar a vaga livre. Então aqui, finalizado. O horário não é atualizado, quer dizer, ele é atualizado para horário de saída, no momento em que a reserva foi finalizada. Temos a opção de comentar, se o funcionário quiser deixar algum comentário específico do, sei lá, pronto. Temos o deletar, que é para dar uma limpa. Aliás, se uma reserva em andamento for deletada, nós fizemos no controle com que a reserva automaticamente desocupasse a vaga. Então, se essa aqui for deletada, a vaga é desocupada. Essa aqui não acontece nada, já está finalizada. Então, essa aqui é a página do acesso ao cliente. E temos a outra página, reservas em andamento. A gente tem aqui a página de reservas. E como podemos ver, está sem nada porque todas as vagas estão livres no momento. Vamos lá no banco de dados. Aí, todas as vagas estão livres. Então vamos inserir algumas reservas para que essas vagas fiquem ocupadas, para fazer uma demonstração. Bom, se a gente clicar em reservar em cada veículo, vai ser reservado algumas vagas para ele. E aí, se voltarmos no site vagas em andamento, reservas em andamento, podemos ver que o status muda para ocupado e ele é listado na página. E se a gente for no banco de dados, podemos ver que o status está de livre para ocupado.